pastor Roberto Silvado está na Igreja Batista do Bacaxiri há 26 anos. Casado com Ede, tem 2 filhos, o pastor Fernando e a Heloísa, e um netinho, o Mateus, de 4 anos. Em seu ministério, tem experimentado pequenos grupos multiplicadores desde 1999. E o aprendizado é amar as pessoas através da evangelização discipuladora. É uma alegria muito grande receber a todos vocês aqui em nossa igreja. Muito gostoso receber a equipe da Junta de Missões Nacionais. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. A Igreja Batista do Bacaxiri se sente privilegiada em poder fazer parte desse momento histórico na nossa denominação, na vida dos batistas brasileiros. Nós queremos que o que Deus está fazendo aqui, o que Deus vai fazer aqui durante esses dias, se espalhe pela nossa nação e renda muitos frutos para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia ou conectar a sua Bíblia, fazer o que você quiser para chegar lá no texto. Lucas 9, a partir do versículo 28, um texto que você conhece e capaz que você consiga recitar a história até de memória. Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 28. Eu queria que você tivesse esse texto aí conectado. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre Stephen Covey. Ele é um homem conhecido mundialmente como escritor sobre liderança, tem livros lançados, 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. Depois ele lançou um outro livro, o 8º hábito da eficácia e a grandeza. Nesse livro, ele tem um DVD com vários filmes. E eu queria repartir com você um dos filmes que está nesse livro, em que ele fala sobre a necessidade de mudança, de o líder se adequar às mudanças que acontecem na sociedade todo o tempo todo, senão ele não consegue, de fato, conviver com essa sociedade e trabalhar nela. Dê uma olhadinha nesse vídeo, eu acho que o seu coração vai ser abençoado. Companies that were in existence for 50, 60 years have disappeared off the face of the earth. Outsource their old ways, and they become old bad habits. People that have serial relationships. How to make the bottom line look better. A lot of people that are stressed now at the company. Downsizing, right-sizing. How to get my arms around all of this information. It seems like every day there's... Very limited. First, this environment, and they couldn't have the freedom to do what they want. there is a lot more competition. We need to invest in people. Job security is going out the door. Keys to success are the food Wrong method. It takes a lot more than just putting in 12-hour workdays. Relocate. The world is changing. Take chances. meeting production schedules and inventory getting out of control. You're always suspicious. With technology advancement, you're operating really from the seat of your pants. Tap into that market or use that equation. Today, corporations are fragmented. People come, people go. You invest in person. Take chances. I think that the global market's getting much smaller, much more intertwined. Everything that we look at has some global connection. Manage their tasks productively. A race which used to be won by the biggest is now going to be won by the fastest. Everything is changing. And not only is it changing, but it's changing at an accelerated rate. You have the challenge here, and then you have the response that's equal to it. That equals success. But then you have a new challenge up here. The old successful patterns, processes, practices no longer work. Nothing fails like success. It requires an entirely new kind of response. What's the nature of the new challenge today? It's permanent whitewater. It's constant churning, changing environment. So it necessitates having a response that does not change. I love the analogy of a rowing crew on a beautiful lake that's quiet and placid to illustrate the difference between the nature of the leadership required today compared to the leadership that was required in the past. I mean, in the rowing crew, in a sense, the coxswain would sit in the back of the boat and essentially
give out the orders, and the people would adapt, and he would adjust. But on a turbulent whitewater situation, everyone has to have something inside them about what are we trying to do, what are the principles that are operating here, because if you try to manage them, they can't even hear you for the noise, the roar, and they have to have it inside them. I suggest there are only 3 constants. 1 is change. 2 is principles. And 3, choice, the power that you and I have to adapt to the other 2 constants. The greatest need we have in this whitewater world, this permanent whitewater world, is something that does not change, a changeless core. If people have principles at their center so that it's a changeless core, it gives them the capacity to deal with the dynamic changes that surround them. That's the whole concept of the nature of leadership today, is that the more you can get people committed to a common vision, a common purpose, and a common set of principles, and they already have it inside them, then the leadership work has been done. And that's what the concept of principle-centered leadership is that you get principles into the heart and minds of people, and then into their culture. Then that begins to permeate and affect all other relationships. That's what has permanent strength and viability, so that it gives people at the center of an organization and in the center of their hearts and souls a sense of direction. Senso de direção. Certeza de que sempre nós teremos que lidar com mudanças, mas senso de missão muito claro. Princípios que são eternos, que não mudam. É esse centro que não muda com o tempo. Princípios que são eternos. É disso que nós vamos falar durante esses dias. Princípios eternos que são tirados da palavra, que são permanentes, mas que precisam ser apresentados como resposta em estratégias e métodos que atendem esse mundo que vive mudando. Uma visão claramente definida. Princípios absorvidos na mente e no coração darão senso de missão, de direção, para aqueles que estão debaixo da nossa liderança. Só assim nós vamos conseguir viver uma vida que é mais do que fazer manutenção do que nós já fazemos. Só assim nós conseguiremos viver um ministério que provoca transformação de vidas, povos, sociedades. Só assim nós conseguiremos viver uma realidade que é a que estava no coração de Jesus. O texto que nós vamos ler fala de uma situação em que os discípulos queriam se acomodar. Eles, por muito pouco, perderam de vista aquilo que o Senhor tinha em mente para eles. Essa situação de acomodação acontece no monte. Foi uma semana depois que Pedro faz aquela grande confissão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus leva Pedro, Tiago e João para a montanha, eles oram e algo incrível acontece. Jesus está orando e ele é transfigurado. Deus concede a Pedro, Tiago e João a capacidade de perceber aquela situação incrível. E eles disseram: vamos ficar por aqui. Quem sabe seu ministério é muito abençoado. Pela graça e misericórdia de Deus, vai tudo muito bem. E a tentação é continuar fazendo o que eu sempre fiz. Quando nós começamos células em nossa igreja, ia tudo muito bem. Eu me lembro, foi o primeiro treinamento que o Ministério em Células fez no Brasil, aqui em Curitiba. E no discurso do Ralph Neighbor, falando sobre igreja com problema, igreja que não crescia, no intervalo eu disse para ele: eu tenho um problema, o seu discurso não bate com a minha igreja. Porque minha igreja está crescendo. Mas eu sinto que nós precisamos cuidar melhor das pessoas, é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu olho para a célula, para pequenos grupos, como uma grande opção para os dias de hoje. Aqueles que estavam lá no monte, eles estavam acomodados com a situação. Durante esses dias, você será desafiado a pensar em como fazer o que você sempre fez de uma maneira um pouco diferente. Talvez depois de 20 anos de ministério, 30 anos de ministério, você vai ter que sair da sua zona de conforto e correr riscos.
Porque Deus mesmo, o Espírito Santo de Deus, há de colocar desafios no seu coração. Vamos ler juntos? Abra sua Bíblia aí, eu queria ler o texto. Lucas 9, a partir do versículo 28, aproximadamente 8 dias. Depois de dizer essas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou. Suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com muito medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si naqueles dias, não contaram a ninguém o que tinham visto. Vamos orar, irmãos. Pai amado, nós partimos a Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito Santo a aplique aos nossos corações, alimente a nossa alma. Pedimos que o Teu próprio Espírito aplique de tal forma que nós sejamos alimentados e desafiados pelo Senhor mesmo. Ó Deus bendito, te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui. E nós cremos que foi vontade expressa do Senhor que nos reuniu nestes dias, neste lugar. E o que nós te pedimos é que o Senhor faça uma obra completa em nós. Não apenas para que nós sejamos abençoados por Ti, mas para que aqueles que estão sob a nossa liderança recebam também desta bênção. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vivemos num mundo cheio de mudanças. Quando você está aprendendo a usar o celular, está na hora de mudar. Quando você aprende a usar o programa do computador, já saiu uma versão nova. Quando você começa a se acostumar com a televisão, o controle remoto é novo porque você já comprou outra. Não é assim. A sociedade muda o tempo todo. E nessa sociedade em que mudança faz parte da rotina, muitas vezes nós queremos nos esconder na igreja como o único lugar em que nada muda. Há 25 anos eu sento no mesmo lugar no banco. E eu sei o que acontece quando o órgão toca. E o que vem depois da oração. Eu me lembro quando estávamos na Inglaterra em 95, fomos a uma igreja e depois conversávamos com uma senhora já idosa e falávamos sobre o culto com uma liturgia muito quadradinha, muito igual. E era a segunda vez que íamos naquela igreja e parece que o culto era igual, só mudou o texto, o hino e o sermão do pastor, porque o resto foi igual. E aquela senhora olhou para mim, deu um sorriso e disse: é isso que eu gosto dessa igreja, pastor. Porque a gente sempre sabe o que vem depois. No mundo onde mudança faz parte da rotina, muitas vezes nos escondemos na igreja para que lá nada mude. E quando isso acontece, nós estamos sofrendo na realidade da síndrome da tenda, que eu chamo. A síndrome da tenda, na realidade, é uma síndrome que nos faz viver no gueto cristão e nós nos escondemos ali. Quando o inimigo não consegue nos impedir de aceitar Jesus, ele faz de tudo para que nós esfriemos na fé. Ele tenta nos tornar satisfeitos para não mudar, resistentes a qualquer tipo de mudança. E nós criamos a nossa própria linguagem, o nosso próprio modus operandi, o nosso jeito de ser, e qualquer um que é diferente nós já olhamos meio torto dizendo: esse não é dos nossos. Tem um livro que eu pedi o pessoal aqui da livraria, eles caçaram, eles foram muito bondosos, o irmão Jason é precioso. Ele caçou um livro que está inspirado da editora Vida, Inteligência Espiritual, do Lee Strobel. Vale a pena você ter esse livro. É a percepção de alguém de fora do gueto, como ele vê o gueto.
A esposa do Lee se converte, ele, jornalista em Chicago, não tinha o menor interesse pelo evangelho, é forçado a se relacionar com crentes, porque agora a esposa inventou de ser crente. E ele disse que ele ia para a igreja de Willow Creek com o caderninho dele de jornalista, sentava no fundo do salão e fingia que estava fazendo uma matéria. Ele disse, se alguém me ver aqui, pelo menos eu não pago mico, né? Eu vou dizer que eu estou fazendo uma matéria para o jornal. E ele, depois que ele vem a se converter, depois de alguns anos, ele escreve esse livro dizendo sobre todas as coisas que agora ele entendia que estavam tentando fazer para levá-lo a Cristo e que naquela época justamente o empurravam para longe. Porque a linguagem do gueto é muito particular e o não crente não entende essa linguagem. E quando eu tenho a síndrome da tenda e eu vivo escondido no gueto, eu não consigo entender como as pessoas de fora pensam. Você sabia que muitos não convertidos não são pornográficos? Pasme. Você sabia que muitos deles são honestos? Pasme. Sabia que muitos não mentem, não batem na esposa? Pasme. Sabia que muitas pessoas que não creem em Deus vivem bem no casamento? E são felizes. Mas quem vive no gueto não percebe essas coisas. E conversa com quem não conhece a Cristo, partindo do pressuposto de que quem não conhece a Cristo é infeliz no casamento, desonesto, pornográfico, sem vergonha, safado. Versículo 32, nós encontramos Pedro e os companheiros dormindo. E na realidade é isso que acontece muitas vezes conosco quando estamos na igreja. Nós estamos dormindo para a vida. E nós precisamos ser acordados desse sono emocional, desse sono cultural, para que nós possamos ser sensíveis à realidade aí fora. Um autor, quando pesquisava para esse sermão, ele usou uma frase que eu gostei muito e eu trago para vocês. Muitos de nós dizemos, vamos manter o hoje eterno no amanhã. Vamos manter o hoje eterno no amanhã. Porque nós estamos adormecidos. Aí, de repente, algo acontece. Da apatia para o delírio. E foi o que aconteceu com eles. Dormidos, eles não percebiam nada ao redor. Aí, de repente, eles disseram, mestre, é bom nós estarmos aqui, que maravilha, olha só. E, de repente, eles se deslumbraram com aquilo que aconteceu. Conhece gente assim? Que se tornam dependentes de Jesus? Quem lida com drogados sabe do que eu estou falando. Uma das grandes lutas que você tem quando você está tentando ajudar alguém a sair de uma dependência é a pessoa não sair da droga e transformar Jesus na droga. Então, aquela pessoa que saiu da casa de recuperação e tem que ir a culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, porque senão ele vai voltar para a droga. Jesus vira outra droga. Eu conversava com uma pessoa que teve que ir a 3 casas de recuperação, e ela disse que esse foi um dos grandes fatores que fez ela parar de ir para a casa de recuperação. Foi o dia que ela deixou de transformar Jesus na droga da vida dela. E quando Jesus se transformou no Senhor e Salvador da vida dela, e ela parou de usar droga. E nas outras 2 vezes, religião tinha se transformado na droga. E essa é a grande queixa e a grande crítica que psiquiatras e psicólogos não cristãos fazem na metodologia que muitas casas de recuperação evangélica usam. E é uma crítica que tem alguma verdade nela. Mas quando nós estamos no gueto, nós não aceitamos críticas nem avaliações de quem não tem o Espírito, não é verdade? E como cegos nós não ouvimos. Porque nós somos cidadãos de outra pátria. Tudo alma penada. Queridos, perdemos a possibilidade de crescer. Ou você acha que a Bíblia que você tem foi traduzida como? Usando metodologia de linguística. E muitas dessas metodologias foram desenvolvidas por pessoas que não temiam a Deus, mas que queriam estudar linguística. E servos de Deus filtraram aquilo que era verdadeiro, que era científico, e utilizaram para que nós tivéssemos as nossas traduções da Bíblia. Ou quando você vai ao médico, você está interessado pela fé do médico ou pelo treinamento científico que ele tem? Saia do gueto. Viva na sociedade. Sabe por quê? Uma igreja
que assume essa dimensão discipular da vida, ela não vive no gueto. Ela traz quem não conhece a Cristo para a sua casa, porque a sua casa não é gueto. É uma casa como qualquer outra casa da vizinhança. É por isso que o pequeno grupo funciona lá. Imagina trazer uma pessoa estranha na minha casa, que eu nunca vi antes. Mas quem não vive no gueto não tem esse medo. Uma igreja que vive essa dimensão discipular, ela ora pela conversão das pessoas. Porque ela sabe que assim como ela precisou da graça e misericórdia de Deus, essas pessoas também precisam. Ela conhece e ama as pessoas na prática. Porque ela sabe que é através desse amor genuíno que as pessoas vão ser tocadas. Não é pelo muito falar, mas é pelo fazer acompanhado de palavras de amor, palavras de incentivo. A síndrome da tenda nos faz ficar escondidos dentro do gueto cristão, brincando de crente, brincando de igreja. E como o diabo arruma tarefa para a gente fazer. Já percebeu? Qual foi a última vez que um casal não crente foi na sua casa? Não fale em voz alta, por favor. Percebe o gueto? As nossas agendas, às vezes, estão tão ocupadas com o ativismo religioso do gueto, que nós não temos tempo para fazer aquilo que é a razão principal da nossa permanência na face da terra, que é ajudar pessoas a conhecerem por que Deus nos mantém vivos. A visão da expansão do reino nos livra da síndrome da tenda. Veja o versículo 33 no texto. Quando eles iam se retirando, aqueles dois grandes personagens que estavam ali, Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. O texto mesmo diz, ele não sabia o que estava dizendo. Vira para a pessoa do lado e diz assim: quem não pensa em crescer, não sabe o que está dizendo. Diz para a pessoa do lado. Mas eu quero qualidade de crescimento. Já ouviu isso? O importante é crescer em qualidade. Aí o cara faz curso de tatu. É uma igreja subterrânea. Tem 5 anos de curso na carta de Filemon. Mas o pessoal conhece Filemon em profundidade. Há 5 anos eles estudam Filemon. Um dos princípios simples de crescimento de igreja é que igreja saudável cresce. É claro que uma igreja saudável no Oriente Médio cresce de uma maneira, uma igreja saudável no Nordeste cresce de uma maneira, no Sudeste cresce de uma maneira, no Rio Grande do Sul cresce de outra maneira. Mas cresce. Uma igreja saudável atrai pecadores à cruz de Cristo. Amém? Querido, se você não está atraindo pessoas à cruz de Cristo, dobra o joelho, vai até essa cruz você, para que outras pessoas possam vir atrás. Provavelmente você está no gueto. Você está gastando toda a sua energia, seu tempo, mantendo crentes ocupados com ativismo religioso. Jesus não morreu para que nós fôssemos ativistas religiosos. O momento da montanha que eles tiveram, vendo tudo aquilo que aconteceu, é maravilhoso. A subida na montanha é necessária, mas a descida é muito importante. E é igualmente importante. Nós não fomos criados por Deus para o isolamento da montanha. Quando eles descem, eles encontram o quê? Um menino lá endemoniado, pai desesperado, porque o filho não tinha como ser liberto daquele demônio. Religião frustrada, discípulos, líderes ali, discípulos de Jesus frustrados, por quê? Porque eles não conseguiam expulsar o demônio. Caos. Quando nós saímos do gueto cristão, o que nós encontramos na nossa sociedade? Caos. Famílias desesperançadas, jovens, adolescentes,
sem rumo, sem direção, sendo atacados pelo inimigo. Quantos discípulos de Jesus sem poder, sem direção. É por isso que é tão importante discipulado, mas um discipulado que multiplique, um discipulado que traga maturidade no exercício da fé, no exercício do ministério, para que nós possamos crescer e levar outros a crescer, que levem outros a crescer, para que dessa forma, quando as situações surgirem, nós tenhamos como agir. A síndrome da tenda, que não enxerga a expansão do reino, quando ela tem um arroubo e resolve crescer, ela é completamente fora da realidade. Eram 6 pessoas, quantas tendas ele queria construir? 3. E os outros 3 iam dormir aonde? A visão sempre é inferior às necessidades. Ia fazer um puxadinho, ia dar uma apertadinha. Falta visão. Quem está no gueto não tem visão do reino. Mas quem sai do reino, quem sai do gueto, começa a perceber. Comece a ir numa penitenciária, comece a ir no hospital. Você vai descobrir como tem gente atrás de Deus. Você já ouviu alguém dizer que o povo não se interessa pelo Evangelho? Já ouviu? Ah, quando alguém diz isso para mim, sai correndo. Porque eu digo, me desculpa, é você que não se interessa pelas pessoas. O povo está desesperado, sem esperança. Você encontra em toda esquina. Nós temos tido experiência aqui na igreja de pessoas que passam na frente, vê aquela cruz verde, entra aqui e se converte. E a gente diz, nós não fizemos nada, nós colocamos uma cruz. Gente que passou várias vezes na frente da igreja, várias vezes. E o Espírito Santo dizendo assim, um dia você precisa entrar lá, um dia você precisa entrar, um dia entrou. Agora, se eu uso linguagem do gueto, eu vou afastar as pessoas. Mas se eu falo a linguagem que elas entendem, e esse é o desafio do pequeno grupo. O seu pequeno grupo critica católico, espírita, mete o malho neles, eles não vão ficar. Eu me lembro uma vez no pequeno grupo, já há muitos anos atrás, uma irmã da igreja idosa já, anos de batista, daquelas que tem carteirinha. Nós tínhamos uma visitante espírita. A conversa foi para o lado de vida depois da morte. A pessoa espírita levantou a bola e defendeu a reencarnação. Silêncio na célula. Ninguém falou nada. E a pessoa defendendo a reencarnação. A pessoa terminou de falar e eu fiquei parado. Que é isso que o pastor faz na célula. Fica calado. O pastor tem mania de responder. Quem responde são os membros. E eu fiquei calado. E ficou aquele silêncio. Todo mundo, aquela irmãzinha idosa, não tinha muita instrução de colégio. Ela com um sorriso, ela disse, interessante o que a senhora disse. Eu já penso um pouco diferente. Porque eu leio na Bíblia, e ela começou a falar sobre a posição dela. Ela não disse que aquela mulher ia queimar no inferno porque cria em reencarnação. Ela falou o que a Bíblia dizia sobre não ter uma segunda oportunidade, aos homens é dado morrer uma só vez, de maneira muito simples. Chegou a hora do lanche. Claro que eu fiquei perto da visitante na hora do lanche, né? Sabe o que aquela senhora me disse? Ela virou e disse, sabe, pastor, eu gostei de ter vindo aqui. Eu nunca tinha pensado na reencarnação como aquela senhora falou. Ela não usou a linguagem do gueto. Ela usou a linguagem do amor e do respeito. E ela compartilhou o que ela cria. Ah, queridos, uma igreja discipular que vive em pequenos grupos, ela trabalha para que o reino de Deus cresça. E ela sabe que muitos ainda precisam do amor de Deus.
E é por isso que ela está sensível, com o radar ligado e tentando dar evidência do amor de Deus e falar as verdades do amor de Deus. Ela aprende a conviver com quem não vai à igreja, porque eles têm um jeito diferente, eles pensam diferente. E eles têm que ser respeitados porque eles têm uma maneira de ver diferente. Não é porque eu tenho um católico na minha cela que eu vou meter o malho na Nossa Senhora. Tadinha da Maria. Tão boazinha. Uma igreja que crê na vida discipular, em pequeno grupo, ela semanalmente experimenta uma transfiguração no pequeno grupo, porque as pessoas se sentem amadas e aceitas. No meu pequeno grupo, algumas semanas atrás, um casal foi nos visitar pela primeira vez. Um casal de crentes novos, convidaram amigos que foram viajar com eles, e esses amigos vieram. Participaram da célula. Aí no final do pequeno grupo, no lanche de novo, eu cheguei junto para conversar com eles. Estou conversando com eles e o senhor virou para mim e disse: pastor, eu gostei demais. Nunca tinha participado de nada assim. Ele nunca tinha ido numa igreja evangélica, nunca tinha ido em algum estudo bíblico, nada de evangelho. E ele disse: estou levando muita coisa para casa que eu não imaginava que levaria. O começo de um processo acontecendo no coração daquela pessoa. É a força do pequeno grupo. A síndrome da tenda. Ela joga você para o gueto cristão, mas você tem que sair do gueto cristão. Porque daí você começa a perceber as pessoas ao redor e começa a ver a necessidade de expandir o reino de Deus, de levar essa salvação para quem não conhece. E daí você escapa de um dos maus, de uma das piores doenças que existe nos nossos dias. O cristianismo de consumo. Conhece? Nós temos muitos consumidores da fé nos nossos dias. Pessoas que reclamam porque a luz está muito forte, está muito fraca, o som está muito alto, muito baixo, a música está muito boa, ou muito pouca, ou muita música, o cantor cantou demais, você não devia ter segurado o violão aqui em cima, tinha que segurar mais embaixo, você tinha que ter cantado aqui do lado, e não atrás do púlpito. E tudo é uma razão, porque eu sou consumidor, então eu tenho direito. Eu vou no PROCON das igrejas fazer queixa. Porque, afinal de contas, eu até entrego o dízimo. Aí que eu tenho direito de reclamar. A mensagem demorou demais, pastor. Passou 5 minutos da hora. E essa postura de consumidor, porque eu consumo no shopping, eu consumo lá no lugar onde eu faço minhas compras, lá no cinema, no teatro, eu vou para a igreja, eu levo a minha postura de consumidor. Eu não sou mais adorador. Quando eu vivo no gueto cristão, eu me transformo num grande consumidor. Dá uma olhadinha no texto, é interessante porque você cai nessa armadilha quando você está alimentando consumidores. E quem sabe você caiu nessa armadilha no ministério, é muito fácil. Veja o versículo 35. Já imaginou culto com voz de Deus, audível? 34, nuvem. Melhor do que gelo seco, gente. Uau! Já pensou aqui descer uma nuvem? Você ouve a voz de Deus e desce uma nuvem. 32, a glória de Deus pode ser vista. Você imaginou o impacto? Aí no 30 acabou, né? Do nada, ali do lado do multiplique, surgem 2 homens. Davi Gomes Luiz Bratia. Já imaginou que multiplique esse? Ia ficar na história, gente. E o versículo 29, eles surgem com roupas resplandecentes. Nem Spielberg conseguia tanto efeito especial, não é mesmo? Mas veja, quando você está na síndrome da tenda, vivendo no gueto cristão, cada culto tem que ter uma coisa a mais que o outro. Porque eu tenho que ter meus sentidos atendidos a cada culto, a cada momento,
Porque eu não sou mais adorador, eu não sou mais servo. Eu não estou caminhando com o Senhor com um senso de missão, e o culto não é uma expressão do que eu vivo durante a semana. Eu vim recarregar minhas baterias para a semana. Já ouviu isso? Claro que a gente recarrega a bateria no domingo, não é mesmo? Graças a Deus por isso. Mas não é para isso que eu venho à igreja. Eu venho à igreja porque eu já estou carregado pelo Senhor, amém? Consumidores da fé, eles não crescem. Olha o que acontece com eles. Você não deixa nada para as próximas gerações. Nada. Eu tenho sido muito abençoado por membros da minha igreja, líderes da minha igreja ao longo desses anos. Eu sou um pastor muito privilegiado. Mas é natural que eu escuto também algumas coisas que são pérolas e eu guardo elas. Eu me lembro quando nós estávamos comprando um prédio lá na outra igreja ainda, na Gago Coutinho, e nós estávamos num desafio tremendo para comprar um prédio do lado, que era uma fábrica. E um irmão muito bem intencionado chegou para mim e disse: pastor, eu até admiro o senhor querer comprar esse prédio, mas para quê? Ele vivia no gueto. Ele vivia no gueto. Não era mal intencionado. E ele estava sendo sincero. E graças a Deus, com o tempo, ele saiu do gueto. E ele descobriu que valia a pena. E que foi bom, porque nós conseguimos atingir mais pessoas. Bem-aventurados os cristãos que aprenderam de Jesus, que o cristão acha a vida quando vive para Deus e vive para o próximo. Essas pessoas, elas vivem parecida com esse vídeo agora que eles vão mostrar. Dá uma olhadinha. Eles passam a vida cristã desse jeito aqui. Dá uma olhada. Essa é a percepção de vida cristã deles. E eu estou esperando a morte chegar, porque o céu vai ser show. Lucas 17:33 nos diz: quem tentar conservar a sua vida, e quem perder a sua vida. Filmaram o pastor Fernando na praia, e eu vou passar aqui. É desse jeito que a gente tem que viver a vida cristã, gente. Vamos lá. Não dá para parar, né? Não dá para parar. Não dá para parar. A igreja que vive em pequenos grupos, ela serve a Deus com todas as forças, todo o tempo, e se recusa a acomodar. Ela cresce com quem quer crescer, independente do que esteja acontecendo. Amém? A igreja discipular, a igreja pequenos grupos, ela vive com senso de missão, ela prioriza as atividades essenciais e ela foca em relacionamentos que levam pessoas a Cristo. O resto é complemento. É isso que assusta muitas pessoas. Porque na hora que nós priorizamos o que é prioritário numa igreja com pequenos grupos, muitas das atividades que são ativismo religioso, um olha para a cara do outro, o outro olha para a cara do um, e a gente diz assim: por que a gente está fazendo isso? Vamos parar de fazer isso, fazer o que interessa? Não se assuste quando isso acontecer na sua igreja. Eu vou contar uma história muito simples da reunião de oração desta igreja na quarta-feira. Como toda igreja batista, tínhamos uma reunião de oração nas quartas-feiras. Quando eu cheguei aqui na igreja, era muito forte. E durante muitos anos, nosso culto de oração às quartas-feiras era um culto muito forte. Com o evento das células, dos pequenos grupos, continuou sendo forte.
Os pequenos grupos começaram a crescer. Sabe uma das coisas que a gente faz em pequeno grupo? A gente ora. E as pessoas já saíam de casa uma noite por semana para ir no pequeno grupo. Sabe o que começou a acontecer? Menos pessoas começaram a vir no culto de oração de quarta-feira. E nós continuamos com o culto de oração de quarta-feira. Até que chegou um dia em que os irmãos disseram, pastor, por que a gente tem esse culto? Eu disse, a gente tem esse culto para orar, porque os irmãos vêm na quarta-feira orar. Eles disseram, mas a gente vai na célula, a gente já ora na célula, pastor. Eu disse, enquanto os irmãos vierem aqui orar na quarta-feira, nós vamos orar. Aí um irmão disse, e se a gente não vier, pastor? Eu disse, se não vier ninguém, eu vou fazer uma oração e vou embora para casa. Semana seguinte não veio ninguém, na outra semana não veio ninguém. E o nosso culto de oração de quarta-feira acabou. Uma igreja batista sem culto de oração na quarta-feira. Na época, nós tínhamos 600 pessoas se encontrando nas células e orando nas casas durante a semana. Nunca tínhamos tido tanta gente se reunindo na quarta-feira. Alguns anos se passaram. Aí alguns irmãos começaram a dizer, pastor, a gente precisava de um culto em que a gente pudesse trazer amigos não crentes para orar, amigos que estão enfermos, que estão passando por opressão demoníaca na vida deles, que estão enfrentando problemas de desemprego e tal, não sei o quê. Eu disse, mas é só a gente fazer um culto. Dá para fazer na quinta-feira? Ah, pode. Hoje, o pastor Márcio lidera esse culto. Esse setor central aqui começou na nossa capela, com o pastor Calixto, depois o pastor Márcio assumiu quando o pastor Calixto foi para a junta, roubaram o pastor Calixto para a junta, mas é outra história. Esse setor central aqui, inteiro é ocupado por pessoas que vêm na quinta-feira para esse culto. Não se assuste com o nome. Posso dizer? Culto de cura e libertação. Não se assuste. Tem conversão, tem uma opção de gente aceitando Jesus, arrumando a vida, restaurando. Bênção. Gente, batista faz bagunça em culto de cura e libertação? Tudo comportadinho. Isso é batista. Mas que o nome é bom, né? Mas não se assuste. E nem assuste a liderança da sua igreja. Uma das coisas que eu falei para a liderança da nossa igreja, quando nós começamos com pequenos grupos, eu disse, meus queridos, nós estamos decidindo fazer pequeno grupo. E nós vamos decidir o que a gente vai continuar fazendo, o que não vai. E nós podemos decidir uma hora parar de fazer pequeno grupo, se a gente achar que não serve mais. Porque nós somos a igreja. Nós estamos escolhendo uma estratégia por entender que dessa forma as pessoas vão ser cuidadas, vão ser amadas, e nós vamos conseguir levar mais pessoas a Cristo. As coisas acontecem naturalmente, com muito amor e cuidado. Sabe o que aconteceu quando eles desceram lá de cima, do monte? No alto da montanha, descanso, glória de Deus. No pé da montanha, luta e derrota dos discípulos. Mas Jesus entra na desordem, converte em calma, vitória e certeza. Jesus retorna onde existe humilhação e dá vitória. Jesus retorna onde existe desesperança e dá esperança. Jesus vai onde existe um discípulo frustrado e mostra para ele que é jejum e oração que vai resolver. Então vamos começar de novo. Deixa eu repetir a lição para você. E é assim que ele trabalha conosco. Queridos, vai ser assim que ele vai fazer com você. Eu quero dizer uma coisa para você. Você vai errar. Olha para a pessoa do lado e diz, você vai errar, cara. Agora diz para a pessoa do lado, Jesus vai te dar outra oportunidade. E você vai ser mais do que vencedor. Diga para ele, dê essa palavra. Esse senso de missão vai nos fazer crescer espiritualmente. Você quer viver com uma missão clara, dada por Deus para a sua vida? Ou você quer ficar acomodado,
fazendo o que você sempre fez. Há 30 anos eu sou pastor desse jeito. Gente, eu estou com 31 anos de ministério e estou tendo que me reinventar. Não é fácil, não. Mas é muito bom. E sabe o que eu estou descobrindo? Que isso me faz dobrar o joelho, me faz depender do Espírito Santo. Isso me faz descobrir coisas que eu preciso melhorar eu mesmo, como pessoa. Pequeno grupo é uma maneira simples para nós cumprirmos a grande comissão. Quem sabe você vai ter que começar abrindo um na sua casa. Foi assim que nós começamos lá em casa. Talvez você tenha que multiplicar aquele pequeno grupo para dar oportunidade para que o líder cresça, aquele que tem caminhado contigo. Dá trabalho? Dá. Prepare-se, dá um trabalhão. Mas vale a pena. Você começa a ver histórias e mais histórias. Histórias e mais histórias de famílias restauradas. E ver membros da igreja envolvidos, e você diz, eu não fiz nada, essa pessoa discipulou, essa pessoa levou a Cristo, e ela está treinando outro que já está levando outro a Cristo, e você vê o processo multiplicador do discipulado acontecendo. Deus é glorificado quando vidas são transformadas pelo seu poder. Você pode abaixar a sua cabeça, por favor? Começo de um congresso. Eu queria que agora você afinasse o seu coração com Deus. Você dissesse, Deus, eu quero ter um coração ensinável para que o Senhor fale comigo nesses dias. Eu quero ser desafiado pelo Senhor de uma forma incrível. Talvez você esteja dizendo, a minha igreja está bem, por que eu vou inventar moda? Eu quero desafiar você a dizer, Deus, eu aceito desafios porque eu quero que a minha igreja alcance mais pessoas. Talvez você seja cansado de tanto ativismo religioso dentro da sua igreja e você quer cuidar de pessoas, você quer ver pessoas crescerem e levarem outros a Cristo. Nós vamos cantar um cântico. Enquanto nós estivermos cantando, eu queria convidar você a vir aqui à frente, se colocar de joelhos dizendo, nesse congresso, Deus, eu coloco o meu coração no teu altar, eu quero que o Senhor fale comigo. Começa comigo. Pode sair do seu lugar, começar a vir aqui para frente. Começa no meu coração, me dá um coração ensinável, uma disposição para aprender, para crescer. E depois, Deus, chega lá no meu povo, faz algo novo no meu povo, Deus, trabalha isso. Vamos colocar de pé. Venha se colocar no altar do Senhor e pedir que Deus faça uma obra na sua vida. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti.
seus olhos. Antes de orar, eu queria falar com você que talvez tenha vindo para esse congresso. Teu coração está machucado, desanimado, desesperançado. Alguma situação pessoal na tua vida ou ministerial tem roubado de você paixão. Eu queria convidar você a se unir a esses que estão aqui na frente. Colocar-se de joelhos, dizendo: Deus, restaura o meu coração nesses dias. Restaura a minha paixão pelo ministério. Renova dentro de mim a alegria de servir ao Senhor no ministério. Deus trouxe você para fazer cura. Eu tenho certeza, não foi por acaso que Deus trouxe você até aqui. Isso, chegue até aqui. Não perca a oportunidade. Venha com o teu coração, coloque aos pés da cruz agora. E diga: Deus, a situação é essa, se você consegue identificar. É uma pessoa, é uma circunstância, algo que tem desapontado o teu coração, entristecido a tua alma. Coloca isso diante do Senhor. E diga: Deus, renova dentro de mim aquela alegria pelo ministério que eu já tive. Restaura aquele prazer em te servir. Eu sei que eu já tive. Meu Deus, me leva de volta aquele primeiro amor, Senhor. Deus amado, como é bom ser tocado pelo Teu Santo Espírito. Como é bom ser acalentado pelo Senhor, Pai de amor nosso. Como é bom sentir o Teu abraço e ser reafirmado do cuidado que o Senhor tem conosco. Ó Deus, nós queremos ter corações ensináveis. Abre a nossa mente. Nos dê uma percepção daquilo que o Senhor quer construir nas nossas igrejas. Nos dê uma percepção daquilo que o Senhor quer construir na nossa alma, Deus. Na nossa vida. Ó Deus amado. Marca a imagem de Jesus em nós, Senhor. Perdão, Pai, porque tantas vezes nós nos deixamos enganar. Nos escondemos no gueto e não cumprimos a missão que o Senhor nos deu. Usa esse congresso, Deus, cada oficina, cada mensagem, cada música, cada testemunho, Deus, cada interação que nós vamos ter com colegas de ministério. Usa tudo isso, Deus, para nos tornar servos ainda mais comprometidos contigo. Nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos: faça a tua obra em nós, Senhor. Ó Deus amado, cumpra o teu propósito em nossas vidas. Nós pedimos isso. Nós oramos assim, no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Dê uma palavra de encorajamento, uma palavra de amor, uma palavra de estímulo nesse momento.